Oi, Milena, tudo bem? João, Igor. João, eu já te admito aqui dentro, vou esperar aqui uns 2 minutinhos para a Mila entrar, para o pessoal ir entrando, e aí eu já te agrego aqui aos nossos quadros. Pessoal, fico muito feliz que vocês estão aqui. Esse é um tema que tem dado o que falar. Foi uma das recentes decisões da primeira sessão da STJ que é, despertou muitos debates, né? Muitos comentaristas e muitas perguntas. E hoje a gente está aqui mais para falar sobre as perguntas que surgem a partir daquele julgamento do que para falar especificamente do julgamento. É claro que, a título introdutório, nosso convidado vai perpassar por isso até mesmo para a gente conseguir acompanhar essas conclusões a respeito das repercussões da decisão que entendeu vedada a arguição de compensação em sede de embargos à execução. E aí, George entrou aqui, Maiara, oi gente, Marlon, Carol, Rodrigo, Mila entrou aqui, vou te mandar o convite, Mila, e vou mandar aqui pro... Vamos ver se você recebeu. Oi, Mila. Olá, tudo bem? E aí, tudo certo? Como estamos? Oi, João. E aí? Olá, tudo bom? Me ouve? Tá Sim. tudo certo. Áudio excepcional. Bom, gente, para apresentar aqui nosso convidado do dia, da noite, né? Para ser mais precisa. O João Pedro Quintanilha Rezende é advogado com vasta experiência no direito tributário, no processo em matéria tributária, com uma veia e uma perspicácia muito fora da curva para processo judicial, principalmente. Motivo pelo qual a gente elegeu esse tema, não foi à toa, para a gente debater. Inclusive, entre nós três, a gente já debateu pontos relativos a esse assunto, motivo pelo qual a gente quis trazer isso para compartilhar essas trocas com vocês, que a gente sempre gosta de fazer. O João é especialista em direito tributário pelo IBET e especialista também pela PUC-Rio em planejamento tributário estratégico. Talvez a qualificação mais importante dele seja que ele foi laureado com o título honroso de ser o meu eleito. Então, gente, feitas essas apresentações, também é mixologista nas horas vagas, especializado em café tônica, pra vocês verem como que é uma pessoa qualificada. Então, entrando aqui no nosso assunto, tudo bem? Como eu já fiz um passeio muito por alto a respeito da premissa com a qual a gente é conduzida para os pontos principais do debate, que são as repercussões da decisão do STJ, primeiro, João, que tal você fazer uma introdução explicando em que contexto essa controvérsia se insere? Beleza. Primeiro, boa noite, Tati. Boa noite, Micaela. É um prazer estar aqui participando, debutando com vocês aqui nessa live. Por incrível que pareça, né? Essa é a minha primeira live que eu faço em tempos de pandemia, então não tinha entrado na ciranda. Então agradeço o convite. Assim, mas queria revelar que fui colocado numa lada, né, de falar sobre esse assunto que é tão rico e tão importante, com, né, uma doutoranda, outra doutora pela UERJ, fera, né, só pessoal especializado em contencioso. Então, assim, hoje eu vou até propor, fazer uma proposta para vocês de, ao invés de eu fazer uma exposição, né, sobre a matéria, a gente mais bater um papo, né, porque eu tenho certeza que vocês têm mais a adicionar no assunto. A Tati, como uma advogada super em contencioso, a Micaela como gerente, banca enorme de processo, com certeza vê isso que a gente vai debater no dia a dia, prática. Então, vou chamar vocês aqui já e a falar a qualquer momento. Tenho certeza que, como sempre, mas ainda mais nesse assunto, serão intervenções mais que bem-vindas e muito ricas.
Obrigada, João. Hum. Mila, você quer fazer alguma observação agora? Exatamente. Eu queria agradecer profundamente, João, por você ter aceito esse nosso convite, por estar aqui debatendo sobre um tema que ele teve, inclusive, a oportunidade de publicar um artigo. A gente já divulgou esse artigo lá no nosso grupo do WhatsApp, então, se você não entrou, aproveite, faça isso. Tá o link na bio. E, João, é um prazer muito grande te trazer para falar de um tema que a gente atua no dia a dia, né? Afinal de contas, essa questão embargos, para muita gente que não atua com contencioso tributário, pode parecer uma questão teórica de também importância. Mas o grande problema que nós temos é que milhares de pessoas ofereceram embargos de execução para tratar de compensação e nós temos essa decisão. Então, o que fazer com essas ações? Não dá para a gente explodir esse negócio no meio do nada. Então, já aproveitando e agradecendo mais uma vez a sua participação aqui conosco, passo a palavra para você começar a dar esse overview sobre o tema. Beleza, vamos lá. Primeiro, só para situar aqui todo mundo, né? Como a Micaela falou, nem todo mundo atua nessa parte com execuções fiscais e tudo mais. O que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo o artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais, que traz ali uma disposição que seria vedado ao contribuinte discutir, alegar a compensação em sede de embargos de execução. Então, a gente está aqui discutindo qual é o alcance desse comando do artigo 16 e de onde surge a controvérsia. A controvérsia surge exatamente que é uma compensação nova, ou seja, execução fiscal ajuizada pela pública contra o contribuinte, e aí ele opõe embargos à execução. E aí, do nada, ele surge com um novo argumento, nunca ventilado em nenhum lugar. Eu não tenho que pagar esse débito, porque, na verdade, eu ganhei uma ação aqui contra a Fazenda, ou eu apurei prejuízo no ano passado, então eu não tenho que pagar esse débito coisa nenhuma, porque eu tenho, na verdade, um crédito, e vamos aqui, dentro dessa execução fiscal, vamos matar esse débito com esse crédito que eu já tenho contra a Fazenda. Então, esse seria a compensação inédita, que a gente chama de compensação inédita, e também também há, e aí que é a grande controvérsia, que seria o débito que se origina daquela compensação que é transmitida pelo contribuinte administrativamente, aquele processo de compensação por meio que a gente chama de DECOMP, a declaração de compensação, e essa declaração de compensação ela é glosada administrativamente, ou seja, a Receita Federal não reconhece esse crédito, e em razão do não conhecimento do crédito, do não reconhecimento do crédito pela Receita Federal, aquele débito do contribuinte que teria sido compensado pelo contribuinte, ele passa a ficar exigível, porque ele passa a ficar descoberto, porque não há um crédito para quitá-lo. Então, esse débito ele é lançado contra o contribuinte, ele vai para a inscrição em dívida ativa, ele é executado, e aí começa a discussão em sede de execução fiscal. Então, o que a gente está discutindo aqui exatamente, e é onde a maior controvérsia, esse débito que é originado de uma compensação não homologada administrativamente, ele pode, quando executado, pode ser afastado por meio da discussão da compensação que foi iniciada, que foi inaugurada pelo contribuinte administrativamente, mas não reconhecida pela Receita Federal. Então, eu acho importante a gente traçar já essa diferença, porque existe uma grande controvérsia sobre o que decidiu o STJ lá em 2009, no único repetitivo que era sobre a matéria, o que ele apreciou agora em 2020. Então, é importante a gente estabelecer que, existe a compensação que poderia ser alegada pelo contribuinte de forma inédita, e 2, existe a compensação que já foi declarada pelo contribuinte administrativamente, houve todo um processo administrativo para averiguação desse crédito do contribuinte, não se autorizou esse crédito na via administrativa, o débito foi para a via judicial e inaugurou-se uma discussão. Então, acho importante traçar esse paralelo. Por quê? E aí eu já vou entrar aqui no que está exatamente em debate. Eu fui separando aqui, eu estou olhando para lá toda hora porque eu fui organizando aqui alguns tópicos para não esquecer de abordar.
Então, vamos lá. Como eu falei, em 2009, houve esse recurso repetitivo da STJ, que foi de relatoria do ministro Luiz Fux, em que, por termos, vamos dizer assim, um pouco vagos, se decidiu, ou pelo menos se entendeu que decidiu naquele momento, que essa compensação não homologada administrativamente, ela poderia ser alvo ali de defesa nos embargos à execução. Né? E aí eu separei aqui, porque eu disse vago, né? Eu separei um trecho, que eu acho que é o trecho mais relevante do voto do ministro Luiz Fux nesse julgamento repetitivo, que ele é o mais relevante, mas ele com certeza é o que mais gerou polêmica agora em toda essa esse vai e volta da STJ recentemente. Então, o que o ministro Luiz Fux falou lá em 2009? Ele fala o seguinte: a alegação da extinção da execução fiscal ou da necessidade de dedução de valores pela compensação total ou parcial, respectivamente, impõe que esta já tenha sido efetuado à época do ajuizamento da execução fiscal. E aí é que eu vou destacar o impõe que esta já tenha sido efetuada à época do ajuizamento da execução fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do título executivo, o que se desume da interpretação conjunta dos artigos 179, sendo certo que, ainda que se trate de execução fundada em título judicial, os embargos do devedor podem versar sobre causa extintiva da obrigação. Ou seja, ele diz que, se essa compensação já tivesse sido efetuada pelo contribuinte, essa compensação ela pode ser discutida em sede de embargos à execução. E qual é o grande problema desse julgado? E a partir desse julgado, né, parece que não houve muita dúvida, porque nos anos todos seguintes, pelo menos uns, vamos dizer assim, 10 anos de discussões, os embargos à execução foram amplamente utilizados para a discussão dessa compensação que não era homologada administrativamente, até que, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza disso, que foi o nosso tribunal, né, não vou falar nosso porque agora estou em São Paulo, mas foi o tribunal da segunda região que trouxe essa surpresa e esse pacote de maldades que iniciou esse entendimento de que não, na verdade, você não pode alegar a compensação em sede de embargos de execução, porque isso está vedado lá no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Né? E da onde vem toda essa discussão? Vem exatamente do termo já efetuada, né, que o ministro Luiz Fux utilizou no seu voto lá em 2009, no recurso repetitivo. E provavelmente, né, eu estava até aqui pensando, provavelmente, se o STJ tivesse alguma ferramenta, né, para suscitar dúvida, para chamar o ministro Luiz Fux como amigo da corte, para ele esclarecer ministro, o que você quis dizer com esse já efetuado? Acho que muita coisa já teria se resolvido. Mas, infelizmente, a gente não tem essa ferramenta. Às vezes, a gente dá vontade de bater lá na porta dele, lá no STF, e falar: ministro, regressa ali rapidinho para a primeira sessão, explica para todo mundo o que você quis dizer, porque, aparentemente, ninguém entendeu. Né? A partir dessa dúvida que ficou, né, a PGFN, vamos dizer assim, ela montou em cima desse já efetuada, e aí cabe aqui um elogio ao trabalho da PGFN. Ela trabalhou muito bem a tese perante o TRF2, junto ao STJ, ela foi fazendo aos poucos esse trabalho, né, de superar, vamos dizer assim, superar esse precedente, ou reinterpretar o precedente do ministro Luiz Fux, para construir essa alegação, esse entendimento, né, o racional de que não seria possível a discussão do crédito não homologado administrativamente, em razão da glosa da compensação, em sede de embargos de execução. Né? E aí, como é que foi se firmando essa orientação inicial do TRF2 e que vinha sendo defendido pela PGFN? É que esse já efetuada, que o ministro Luiz Fux falou lá em 2009, significava que era compensação deferida administrativamente. Ou seja, o que a PGFN está dizendo você, contribuinte, transmitiu uma compensação administrativamente, né? Você transmitiu a DECOMP, a sua DECOMP ela foi deferida, o seu pedido ele foi deferido, seu crédito foi reconhecido, só que por algum equívoco, que eu nunca vi acontecer particularmente, mas por algum equívoco do sistema da Receita Federal, mesmo a sua compensação tendo sido autorizada administrativamente, a gente resolveu cobrar esse débito.
Então, esse já efetuado, né, a compensação que teria sido efetuada, na opinião da PGFN, o que foi, na minha opinião, equivocadamente abarcado ali pelo TRF2, é que esse já efetuada significaria, na verdade, uma compensação deferida administrativamente, né? Por que eu acho que, e aí já puxando aqui um gancho com a decisão do ministro Luiz Fux lá em 2009, por que eu acho que não esse já efetuada não significa o deferida, né? Se ele quisesse falar desse já efetuada como deferida, compensação deferida, a compensação deferida ela não atinge a liquidez e a certeza do título executivo. Ela atinge a existência, né? O débito ele é inexistente se ele já tivesse sido compensado administrativamente. E quando o ministro Luiz Fux ele fala que quando você quer discutir a liquidez e a certeza do crédito, é que está falando que, na verdade, você tem alguma matéria de defesa que compromete algum dos requisitos para a existência, e não a própria existência do crédito, né? Então, isso já me faz acreditar que esse entendimento da PGFN e do TRF2 não está muito em linha com o que decidiu o STJ lá em 2009. Mas, como eu disse, foi se gerando uma série de precedentes no TRF2. O STJ começou a deslizar um pouco na matéria, porque havia ali uma divergência entre a primeira turma e a segunda turma na interpretação dessa matéria, porque também uma das turmas, agora eu esqueci qual foi a que mudou em segundo lugar, mas uma das turmas, acho que era a primeira turma, ela interpretava da mesma forma que o TRF2, ou seja, era já efetuado, e a segunda turma não. A segunda turma continuava interpretando que na verdade, os embargos eles poderiam, sim, veicular a compensação não glosada administrativamente, né? Mas eu acho que aí vai entrar um pouco no mal da pandemia, no mal dos julgamentos eletrônicos, né? Nos julgamentos virtuais, em que não há ali um acompanhamento tão ativo ou uma possibilidade tão presente de você estar com os ministros para despachar, você sustentar oralmente, distribuir memoriais, fazer um trabalho muito mais próximo que é necessário nesse tipo de assunto. Então, acho que foi mais um dos julgados que entrou ali naquela leva de maldades tributárias que foram feitas não só pelo STJ, como também pelo STF nesse período, né? Porque os advogados não tiveram a possibilidade de trabalhar melhor o precedente, né? E aqui não é, obviamente, nenhuma crítica aos advogados, muito pelo contrário, até os advogados que trabalharam na defesa desse caso agora da primeira sessão são os melhores advogados que a gente poderia ter no mercado, né? No caso da Raizen. Eu também acompanhei muito de perto esse caso, então não foram só os advogados da Raizen, era uma série de advogados interessados ali advogando em favor. Então, assim, não é culpa, obviamente, dos advogados nem nada, mas a gente sabe que essa sistemática de julgamentos virtuais, julgamentos eletrônicos, não funciona tão bem quanto funcionavam os julgamentos presenciais. E aí o que foi acontecendo? Né? Os julgamentos foram ocorrendo de uma maneira um pouco atabalhoada, e eu acho que, no final das contas, muita gente ali, muitos ministros acabaram decidindo sobre uma matéria que eles sequer tinham entendido direito. E aí, quando a matéria chegou na primeira sessão, por meio de embargos de divergência, ficou ruim para alguns ministros voltarem atrás na opinião que eles tinham dado em alguns precedentes que certamente eles não prestaram tanta atenção. E aí eles todos chegaram a essa conclusão de que não haveria mais uma divergência sobre a matéria, né? Então, assim, essa matéria ela foi levada para a primeira sessão do STJ em embargos de divergência. Ela não foi debatida, né? O mérito não foi debatido na primeira sessão. Houve ali só na primeira sessão, na verdade, a rejeição dos embargos de divergência, porque entendeu-se que não haveria a divergência de entendimento, né, entre a primeira e a segunda turma do STJ. Mas é bom ressaltar, não houve uma discussão de mérito disso no STJ na primeira sessão. Acho que ainda pode acontecer, acho que tem que acontecer, porém, enfim, o que a gente tem até o momento
a existência dessa opinião de que não há uma divergência, né? E aí, o que eu posso destacar ainda de histórico, antes de entrar, né, no grande X aqui da questão, que é o que fazer a partir disso, só destacar que ainda há uma última esperança, vamos dizer assim, né, no STJ, que é exatamente um pedido, um caso que está atualmente com a ministra Regina Helena, que é um pedido de afetação da matéria a recursos repetitivos com a modulação de execução do STJ. Não há, então, ainda não está totalmente fechado qual seria a extensão do pedido de modulação, porque a gente sabe que modulação é uma carta em branco, então, porque de bem entenderem, se eles quiserem modular, né? Mas existe um pedido ali para ser apreciado pela ministra Regina Helena de afetação a recurso repetitivo e, eventualmente, caso se mantenha esse entendimento de que os contribuintes, né, esse entendimento desfavorável aos contribuintes, que ao menos se module os efeitos, e aí imagino que para preservar o direito do contribuinte que acreditou que é aquilo que o ministro Luiz Fux tinha falado lá em 2009, era que, ok, você pode opor seus embargos de execução para discutir esse débito, você não precisa ir de angulatório, né? Então, eu tenho acompanhado de perto, está concluído com a ministra atualmente esse pedido, e vamos ver o que acontece. João, pegando aqui o gancho, antes de você conectar aí com as repercussões, até para compartilhar aqui alguns comentários, aliás, mandaram perguntas, o Zé mandou perguntas, já vou chegar lá. O Rafael até comentou aqui com relação à premissa, né, a partir da qual a PGFN construiu a tese dela que acabou prosperando. Até DARF pago antigamente por erro do banco, a gente já viu ter execução fiscal. Agora, decompre homologada, totalmente executada, nunca vimos aqui por aqui também. Então, realmente, essa é uma premissa que, apesar de bem construída, ela é difícil, né, de visualizar na prática. E aí, depois de compartilhar aqui o comentário, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nas repercussões práticas, nas ações que nós, como advogados, que atuamos no contencioso judicial, podemos aplicar para sanar, em alguma medida, esse problema que agora nos foi posto. Explica quais são as repercussões negativas, quais são os empecilhos que isso acontece, que isso traz, quais são os nós que o advogado encontra se ele tinha uma arguição de compensação correndo num processo específico, numa execução fiscal específica e nos embargos da execução fiscal especificamente, e aí, a partir de agora, o que esse julgado significou para todo mundo que tinha essas pendências, e agora tem nós. Então, significou desespero, é o que eu posso dizer, porque o que acontece agora? Antigamente, você tinha ali ainda uma possibilidade administrativamente de compensação, e se ela não fosse aprovada, você saberia que ela ia ali para a execução fiscal, e você poderia garantir o débito de alguma forma com enfim, seguro-garantia, carta de fiança, e que poderia discutir isso. E agora você tem a solução de ajuizar uma ação anulatória para discutir né? Na verdade, você não vai discutir nem o débito, vai discutir o processo de compensação para que o crédito que você alegou administrativamente reconhecido como rígido e, consequentemente, o débito seja quitado, né? Mas você vai ter que ajuizar essa anulatória, e a gente sabe que o rito da anulatória não é exatamente tão redondo quanto é o desembargo de execução. Então, não necessariamente você vai ter uma suspensão da execução fiscal em razão da ação anulatória. Você vai depender muito mais de uma tutela do juiz. A tutela, hoje em dia, e poucos juízes têm peito, hoje em dia, para dar uma tutela ou uma medida de urgência em favor do contribuinte para suspender a exigibilidade. Você tem a opção de apresentar voluntariamente a carta de fiança ou ser garantia numa ação anulatória para suspender a exigibilidade ao depósito. Então, significou um custo muito maior para o contribuinte, né? Porque a garantia do débito vai ser bem mais complicada,
mais cara, possivelmente, e, no final das contas, a PGFN vai conseguir o que ela quer, né? Que é exatamente forçar que os contribuintes depositem o valor em discussão, porque o depósito, como a gente sabe, né, o valor ele entra ali na conta da União e é gerido ali pelos cofres da União à vontade. Né? Então, o que significa para mim é isso, que o passo seguinte do processo administrativo não vai ser tão mais, não vou dizer tranquilo, porque tranquilo nunca foi, né? A gente que advoga contencioso tributário sabe que, né, volta e meia aparecem aí algumas questões, né? Se apresenta garantia na execução fiscal, aí aparece a PGFN querendo executar antecipadamente sua garantia, enfim. Então, apresentar garantia em execução fiscal não quer dizer muita coisa, mas era bom você ter a opção de poder, né, quando executado, você poder apresentar o seguro garantia ou a carta de fiança. São formas menos, vamos dizer assim, onerosas do contribuinte se defender. Uma pergunta interessante que foi colocada aqui nos comentários e que até a gente ia suscitar, se eu não suscitasse, a Mila provavelmente ia trazer, que é sobre a possibilidade de você entender a fungibilidade entre as ações, no sentido de permitir que o juiz entenda, recepcionados os embargos que discutam compensação como com natureza de uma anulatória, e por isso você elidiria essa vedação veiculada, né, referendada em alguma medida, ainda que ele não tenha entrado no mérito, pelo STJ. O que você acha? Eu acho que assim, é uma pergunta muito boa e que tem uma percepção muito interessante do que, né, da sistemática que a gente já tem hoje em dia de embargos fiscal e ação anulatória, né, e do que por litispendência. Né? STJ já decidiu, já deu entendimento no sentido de que como a ação anulatória que discute o mesmo débito está sendo alvo de execução fiscal ou embargos de execução fiscal, como ela traz as mesmas partes, as mesmas causas de a litispendência entre essas duas ações. Então, nada impediria que se reconhecesse ali nesses embargos de execução fiscal, né, até em homenagem ao novo CPC, que tanto falou, né, tanto prezou pela celeridade, tanto prezou pela eficiência, né, até mesmo movimentos anteriores, como a constitucionalização do processo civil, né, em que se priorizou ali a matéria sobre a forma. Né? Então, acho que em homenagem a tudo isso, acho que poderia ser aplicado tranquilamente aí o princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas, né? Para se receber esses embargos à execução como ação anulatória. Né? Inclusive, inicialmente, né, a Micaela até mencionou o artigo que a gente escreveu sobre o assunto, né? E em um primeiro momento a minha ideia tinha sido abordar a questão do pós, mas só sob o ponto de vista da prescrição da ação anulatória, enfim. E aí a Micaela trouxe uma série de ponderações super interessantes sobre o princípio da fungibilidade aí, né, sobre a litispendência, enfim, traçando um paralelo entre esse entendimento da litispendência e a possibilidade de recebimento dos embargos à execução como ação anulatória. Então, ela trouxe uma série de considerações ali que eu achei super válidas e super bacanas e que, com certeza, deixaram o artigo muito mais rico. Né? Não sei se ela até quer acrescentar alguma coisa sobre essa parte. Eu quero acrescentar uma coisa. Para quem disse que é a sua primeira live, você está com uma fluência sensacional. E a segunda coisa, mostra a sua experiência de advogado de tribuna, com certeza. Mas, olha, com relação a essa questão, eu acho interessante, né? A gente está aqui pensando sobre os impactos, obviamente, vários, mas veja, a gente está falando, na verdade, de uma questão que é forma. É forma. Porque a opção por uma ação anulatória ou por os embargos de execução, basicamente, ambas são ações desconstitutivas. Então, a finalidade do contribuinte já foi demonstrada no momento que ele ajuizou. É claro que, quando a gente pensa na questão dos embargos, em você ter uma vinculação, inclusive hoje é engraçado que eu fiz uma sustentação abordando exatamente esse ponto, e dizendo que essa discussão que a gente está trazendo aqui, na verdade, ao fim e ao cabo,
ela é uma discussão que materializa a complexidade do contencioso tributário. Porque, realmente, se eu não consigo ter, num tratamento que eu dou, a anulatória que foi ajuizada, que eventualmente eu não consegui suspender a exigibilidade do tributo, e aí me veio a execução fiscal, né? Se eu não consigo dar o tratamento a essa anulatória vinculada à execução, que eu dou aos embargos vinculados à execução, sem dúvida eu estou tratando coisas que são iguais e que o próprio STJ, como você muito bem colocou, trata de forma igual, tanto que me impede que eu possa veicular a mesma matéria, o que também não teria o menor sentido nos embargos à execução, justamente tratando como litispendência. Então, veja aqui, isso é claramente uma discussão que envolve forma. E a solução que deveria ser dada pelo STJ, independentemente de um pedido de modulação, já seria, bom, beleza, se eu estou entendendo que a criatura ficou brigando por anos aqui no judiciário, ajuizou embargos à execução, e os embargos de execução eu entendo que não podem, e aí depois a gente vai entrar nas discussões acerca se pode ou não pode, dentro da nossa concepção desse dispositivo, ao fim e ao cabo, ele demonstrou que tem interesse em desconstituir e trouxe matéria de direito sobre isso. Então, eu não posso receber, por uma questão do princípio da efetividade, esta ação como sendo uma ação anulatória, até porque a ação anulatória não tem um pré-requisito da garantia de execução, coisa que existe nos embargos. Então, ela seria, inclusive, mais aberta, né? Então, você receber sob essa forma seria uma lógica racional do julgador. Então, o que eu acho interessante dessa postura que a gente vê, que é uma postura, às vezes, e eu vejo isso claramente no STJ, é uma postura muito retrógrada ainda. O CPC não entrou no STJ. O CPC de 2015 está demorando a entrar. Precisa bater a porta, arrombar a porta e adentrar. É por isso, Micaela, que eu falei que eu acho que o STJ tem que bater lá na porta do ministro Luiz Fux, não só para isso, mas também para falar do CPC. Para o ministro lembrar ele, tem um CPC novo em vigência aí que vocês precisam dar uma olhadinha nisso. Dá de presente, né, João? Dá de presente, bater um papo, fazer uma palestra, porque realmente a situação está complicada e com relação a esse aspecto, especificamente, ela fica péssima. Porque a lógica do jogador é, bom, se houve o exercício do direito, por que eu vou estar discutindo forma? Porque, veja, ninguém ganha. Ao fim e ao cabo, essa discussão aqui que foi travada, e houve uma excelente discussão trazida por você, quem é que ganha nisso? Ninguém. Porque o contribuinte não vai parar a discussão porque você entendeu que ele não pode discutir em embargos de execução. Então, vai começar a discussão se ele poderia ter ajuizado anulatório no próximo ponto, já estou deixando a deixa aqui, no sentido de que se é viável ou não. Ou seja, a gente prescreveu ou não prescreveu o direito, qual é a situação, ou seja, mais uma discussão que traz complexidade ao contencioso tributário. Que detalhe, eu não estou discutindo crédito. Eu estou aqui nesse tempo todo discutindo qual é a ação que eu vou estar debatendo. Então, assim, a gente chegou a um momento, claro, a forma é importante, pode desprezar. No caso concreto, a gente precisa selecionar qual discussão de forma é necessária. É por uma questão de efetividade da prestação institucional e de enfrentar efetivamente o mérito da questão, que é para isso que serve o processo. É isso que a União quer, é isso que nós, contribuintes, queremos, uma solução definitiva. Então, realmente, a gente vê que esse debate é um debate que tem relevância, mas que poderia ter sido resolvido se houvesse uma interpretação mais profunda do próprio CPC e da lógica que ele trouxe. Não é isso? Exato. Posso trazer aqui como ingrediente um comentário que fizeram? Nesse caso, o novo entendimento é sobre fungibilidade, né? Nesse contexto. O novo entendimento é exatamente de que a Fazenda não deveria esperar o término da anulatória para receber esses valores referentes à compensação. E isso dificulta o entendimento pela fungibilidade. Só que o que eu coloco em vista diante desse comentário é de que não esse não é o conteúdo do entendimento. O entendimento versa sobre forma. E não sobre a Fazenda esperar ou não o término da anulatória para poder receber valores. Porque, em tese, é uma questão sobre via. Qual é a via adequada para você discutir o quê? E, em tese, você consegue obstaculizar essa prerrogativa fazendária via anulatória, isso aqui sob condições distintas. Mas, e aí, vocês estão de acordo com essa percepção? Totalmente. Acho que, assim, Tati e Micaela, né? Acho que ninguém... Eu, apesar de... eu falo com a Tati isso muito, né? Que eu me considero 50% processualista e 50% tributarista, né? Apesar de gostar muito de processo e estudar bastante essa parte, acho que mais aguenta todo esse entendimento desse
do STJ para usar de tecnicidade para não analisar, né? Eu acho que a gente tem que privilegiar. É claro que a gente não está falando aqui de processos administrativos, que busca né, verdade material, enfim. Mas eu acho que a gente tem que privilegiar sempre a busca pela análise do mérito, né? E o STJ tem alguns outros entendimentos que são muito bons, né? Por exemplo, até em questões que eu acho que são um pouco, talvez, mais técnicas, vamos dizer assim, do que a anulatória em embargos de execução, que seria, por exemplo, quando você opõe embargos de declaração contra uma decisão monocrática e o STJ recebe como agravo interno, né? Então, é um recurso que é direcionado para um juízo monocrático, mas eles vão e abrem aquilo e falam, vou receber com o agravo interno e vou abrir para um colegiado. Então, ele já aplica essa instrumentalidade em algumas oportunidades que são até que envolvem requisitos diferentes, né? Então, por que não fazer agora? Né? O novo CPC veio aí trazendo acabando com diversos desses entendimentos defensivos, né? Por exemplo, falando, olha, se a parte interpor um recurso, mas não juntar ali as custas, abre-se vista, abre-se prazo ali para recolher, né? Não vamos acabar com o processo, não vamos acabar com a discussão, por questões que podem ser facilmente resolvidas, né? Questões de forma que podem ser facilmente resolvidas, né? Então, o novo CPC trouxe várias ferramentas para acabar com isso. O próprio STJ tem entendimentos nesse sentido. Então, realmente é incompreensível por que nesse momento não se entendeu, né? Claro, acho que isso não foi nem, vamos dizer assim, abordado, não foi alvo da discussão do STJ. Mas, pela relevância, né? E aí eu vou trazer o que eu já falei, né? Foi uma discussão, para quem acompanhou de perto, a Tati e a Micaela com certeza acompanharam muito de perto, foi uma discussão muito rica, né? Não foi só uma parte, foi quase um repetitivo. Na verdade, os contribuintes encararam isso como um repetitivo, até mesmo porque a gente sabe hoje em dia que o entendimento da primeira sessão é basicamente um entendimento repetitivo, né? Porque se eles afetassem isso hoje em dia ao repetitivo, seriam os mesmos ministros decidindo. Então, apesar de não ter essa força vinculante que tem o repetitivo, o mercado recebeu isso como um checkmate ali da PGFN. Então, eu acho que caberia ali, poderia o STJ ter feito um trabalho um pouco mais cuidadoso de, eventualmente, se estender um pouco mais, abordar melhor a matéria e não simplesmente falar que não há divergência. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha até separado aqui também uma observação interessante para falar, né, que a jurisprudência do STJ se formou inicialmente com o termo que não era possível a discussão de compensação indeferida administrativamente, né? E esse termo indeferido já revela ali que a questão não foi analisada sob um ponto de vista muito técnico pelo STJ. Por quê? Né? Claro, pode parecer detalhe, mas revela que a gente não está falando com tributarista ali. Por quê? Porque a DECOMP, né, a declaração de compensação, ela ou é não homologada ou ela é considerada não declarada. Mas a gente não usa, né? E nem a instrução normativa traz isso. Os próprios julgamentos da Receita Federal não falam em indeferido, né? Fala em não homologada ou fala em não declarada, né? Nas hipóteses específicas de compensação não declarada. Então, isso até também abriu um certo flanco ali para os contribuintes falarem, olha só, não, peraí, esses julgamentos aqui do STJ tratam de compensação indeferida. A minha compensação é uma compensação não homologada, é outra história. Né? O que a gente sabe que, assim, claro, é uma tentativa válida, né? Mas eu acho, pelo menos, que o STJ, quando falou de indeferida, quis dizer não homologada, né? Mas a gente já vê, só por esses termos, né, de ter usado ali a compensação indeferida. Eu fui até procurar hoje para ver se eles continuavam usando o indeferido e eu achei precedente agora mais recente falando indeferida ou não homologada. Acho que eles, depois de tanto ouvirem os advogados e os contribuintes insistindo nesse termo, eles estenderam ali o julgamento. Mas, mais uma vez, né, atropelo atrás de atropelo, porque essa questão não foi devidamente decidida, não houve ali um julgamento sobre o que significa o indeferido, se realmente o indeferido é não homologado, enfim, mas se você procurar lá em precedentes do STJ hoje em dia, eles estão usando indeferido ou não homologado como sinônimos, né? Então, o STJ decidiu tudo muito rápido e de forma não muito técnica, né? E, mais uma vez, né, são anos e anos de jurisprudência
e de feitos já ajuizados que foram ignorados, né? Porque, como a Micaela disse, e acho que quem milita e trabalha na parte de contencioso tributário vê no dia a dia, é prática comum, né? Nunca foi discutido. Tanto é que até hoje, você entra lá no TRF3, TRF1, até hoje, essa, não sei agora, né? Depois do julgamento da primeira sessão, não mais, mas até um pouco tempo antes do julgamento da primeira sessão, a jurisprudência do TRF3, por exemplo, era de afastar esse argumento da PGFN, falando que, olha só, o artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Execução Fiscal, ele serve só para aquela compensação que o contribuinte tenta alegar de forma inédita, né? O que eu particularmente também nunca vi, tá? Eu não sei se... E é compreensível, né, até essa vedação, né? Porque, de fato, viraria, vamos dizer assim, uma bagunça se pudesse ali o contribuinte, né? Fui executado, mas não vou pagar porque eu ganhei uma outra ação aqui contra a União, então o juiz julga extinta essa execução fiscal aqui porque eu já tenho um outro crédito ali, ia virar bagunça, né? Então é compreensível você não poder suscitar essa compensação nova em sede de embargos de execução. Mas, enfim, não é o que está em discussão aqui e parece que foram comparados instrumentos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão sendo usados dois pesos e duas medidas, né? Porque, como a Micaela bem disse, quando é para julgar anulatória extinta por existência de dispendência ou os embargos, enfim, eles falam que não, mesma causa de pedir, mesmo pedido, mesmas partes, então tem dispendência. Mas na hora de receber os embargos com uma anulatória, existe ali um problema, por que não? Porque são ações diferentes. Sendo que, né, como a Micaela falou, os embargos de execução têm um requisito a mais do que anulatório, que é trazer, né, a garantia. Então, realmente, é um cenário que não dá para entender muito bem e que acaba gerando agora, né, algumas situações um pouco diferentes, um pouco estranhas. Por exemplo, eu tive um caso que foi, enfim, era exatamente essa questão, foi ajuizada a execução fiscal, né? E o contribuinte, o que ele fez? A gente ofereceu garantia na execução fiscal e depois de oferecer a garantia, que foi uma carta de fiança ou um seguro-garantia, agora não lembro, foi ajuizada a ação anulatória. E aí o que o juiz fez? O juiz ele recebeu a garantia, suspendeu a execução fiscal e aceitou a anulatória para ele julgar, porque ele estava prevento já que houve a execução fiscal. Ou seja, a ação anulatória ela funcionou exatamente como embargo de execução. Você apresentou uma garantia, o juiz suspendeu a execução fiscal, você foi, em vez de opor os embargos de execução, você ajuizou a anulatória que vai ser apreciada pelo juiz da execução, porque ele está prevento, né? Então, qual é a diferença? Né? Não tem, é o nome da ação, em vez de chamar de embargo. Então, realmente não faz sentido nenhum as decisões que estão agora julgando, depois de anos, né? Você tem decisões no STJ, né? No TRF, casos que estão no TRF, no STJ, que depois de 5, 6, 7 anos de discussão, essa matéria agora foi suscitada, e pode ser uma matéria citada a qualquer momento, porque entendo ser uma matéria de ordem pública, que do nada os embargos que até então estavam com o mérito analisado, eles são rejeitados sem resolução de mérito, porque não seria cabível, né? Não seria a via adequada para a discussão. Então, de fato, como a Micaela e a Tati falaram, é uma perda de tempo, é uma falta de eficiência que não ajuda e não socorre a ninguém. Né? Porque o que vai acontecer? Né? E aí, entrando no terceiro tópico, vamos dizer assim, que é o que fazer. Né? Como a gente disse. Ideal, execução fiscal. Um comentário abordando a questão do prazo prescricional para uma anulatória que é ajuizada para tentar sanar a situação, uma anulatória a posteriori. E aí, quando a gente pensa em prazo, a gente está... o ponto sensível de qualquer prazo é o termo inicial. Como é que você vê essa questão? Isso, vamos lá. Eu ia entrar exatamente nesse ponto agora, que realmente é o ponto sensível aqui. O que eu ia falar só antes o que fazer agora? Primeiro, execução fiscal nova, né? Como você disse, ainda estou ali administrativamente, discutindo, perdi, e agora? Anulatório, né? Não tenta desafiar mais. Acho que o STJ já mostrou que quando tiver um repetitivo, provavelmente eles vão passar por cima de novo e vão contra os contribuintes. Então, execução fiscal nova, infelizmente, ação anulatória, e aí tenta fazer por essa forma, que garante a execução, pede para suspender qualquer ato de execução e ajuiza anulatória.
é quase o mesmo rito, porém você vai estar chamando os embargos de ação anulatória. Porém, você não teve essa sorte, né? Você estava lá com seus embargos à execução discutidos há mais de 5, 6, 7 anos. E aí, depois de 8 anos de discussão, algum desembargador falou: ih, tem agora esse entendimento da STJ, ou foi a PGFN e protocolou ali, atravessou uma petição falando: olha, seu relator aqui, ó, tem esse novo entendimento, então para toda a discussão de mérito, tá vendo? Já teve perícia ali em primeiro grau, nossa, mas para isso tudo, na verdade, você tem que rejeitar sem resolução de mérito, ignora tudo que foi decidido, porque a via não é adequada, e aí esse desembargador, esse ministro, esse juiz vai e acata essa decisão, e aí, o que eu faço agora, né? Porque o meu mérito ele não foi analisado, esse débito ele já foi lançado há mais de 8 anos, né? Se eu opus os embargos da execução fiscal há 8 anos, é porque, né, esse débito é anterior, então esse débito já tem 8 anos, e o meu prazo para anulatória, e aí que é a primeira, vamos dizer assim, a primeira polêmica, né? Meu prazo para anulatória já teria passado, porque o meu prazo para ajuizar uma ação anulatória é de 5 anos. Né? E aí, só abrindo um parêntese que eu acho importante, se a gente for seguir o artigo 169 do CTN, ele fala em 2 anos, né? E inicialmente parece que esse dispositivo estaria regulamentando toda e qualquer ação anulatória do contribuinte, o que não é uma verdade. Ali está falando de restituição, é um outro procedimento. A gente está falando aqui de compensação não glosada, e aí se aplicaria o prazo genérico de 5 anos previsto, e aí eu cometi o pecado de não anotar o número desse decreto de 1932, eu acho que é o... 1910. 20.910. Exatamente, é um decreto de 1932. É isso? Tem 1932, não é isso? Isso aí. Eu acho interessantíssimo quando a gente vê esses decretos que ainda estão ativos, que o português é diferente, né? Que o português é quase o português de Portugal. E está lá falando que o prazo para o contribuinte ajuizar qualquer ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos. Né? Existem, inclusive, precedentes do STJ falando que esse dispositivo se aplica para a ação anulatória. Então, vamos lá. Estamos aqui já fixando, né? Eu acho que é importante a gente já estar com isso na cabeça para defender sempre. Nosso prazo para ajuizar anulatória é de 5 anos. Mas, beleza, mesmo assim, pô, meu débito foi lançado há mais de 8 anos. Inclusive, esses 5 anos já passaram também. Então, eu estou ferrado, né? Porque eu não vou poder ajuizar ação anulatória. Já prescreveu o meu direito. E aí, é importante também destacar, né? E aí uma construção doutrinária e também jurisprudencial, que a oposição dos embargos à execução ela interrompe o seu prazo prescricional, e enquanto os embargos à execução estão tramitando, o seu prazo fica suspenso. Né? Ah, João, você está falando isso da sua cabeça? Não. Até concordo com isso, acho correto, mas existe precedente também do STJ sobre essa matéria, falando que os embargos de execução, enquanto tramitam, eles interrompem e suspendem, né, o prazo para prescrição, o qual só é retomado após o trânsito em julgado da última decisão dos embargos de execução. Ou seja, o seu prazo para ajuizamento anulatório, na verdade, ele só vai começar ou voltar a correr, né, quando transitar em julgado aquela decisão que deixou de conhecer ou que rejeitou seus embargos à execução sem resolução de mérito. Né? Então, não, nem tudo está perdido, o que só evidencia, na verdade, que é uma perda de tempo não estar transformando esses embargos numa anulatória. Por quê? Porque os embargos de execução vão voltar e vai se inaugurar uma mega discussão sobre o prazo. Inclusive, eu já tive caso em que o juiz falou, não, está prescrito, então tivemos que apelar para explicar que não, que o prazo ficou interrompido durante o trâmite dos embargos da execução. Então, o TRF2 vai ter que se manifestar sobre isso. Tenho minhas dúvidas sobre a receptividade do TRF2, sobre a tese, porque a gente sabe que, infelizmente, nem tudo... Né, a depender de com quem caia lá, né, no TRF2 a gente depende muito de relatoria. Né? Então, a depender de com quem caia, isso vai acabar entrando numa pauta, mais uma vez, defensiva. Né? Mas, enfim,
Então, eu acho que a solução é, se você já tinha os embargos de execução em trâmite e depois de anos eles foram julgados sem resolução de mérito, seu direito a ajuizamento da ação anulatória está mantido em razão da interrupção e suspensão da prescrição no trâmite da execução. E aí eu também não vou ficar falando aqui número de precedente nem nada, porque eu sei que ninguém decora nem nada, horrível com número, mas fazendo aqui o jabazinho, se vocês quiserem, tem tudo lá, o gabarito está todo no artigo que eu e Micaela publicamos no júri, que compartilharam aqui no Tributário em Jogo. Deve ter aí nos stories, ou em algum, não sei, deve ter em algum lugar aí. Ou se vocês jogarem lá também o meu nome, Conjur, junto com a Micaela, vão achar o artigo na hora e tem todo o gabarito lá para vocês seguirem, caso tenham esse problema, né, de embargos rejeitados e a discussão da prescrição. Então, estão lá os precedentes bonitinhos, esses decretos lá de 1932 e tudo mais. Uma pergunta aqui que também foi apresentada nos comentários sobre o assunto, se é causa interruptiva ou suspensiva, se existe controvérsia a respeito disso, se o prazo começa do zero como interruptiva ou se ele recomeça do ponto em que ele estava, já que seria uma causa suspensiva. Boa. Questão processual. Vamos lá. Os dois, né? Interrupção e suspensão, pelo menos eu entendo assim. Por quê? Artigo 219 do CPC fala que a citação válida interrompe o prazo prescricional. Então, a citação válida do contribuinte, a citação válida da União nos embargos de execução vão gerar a interrupção, né? E aí, logo após a interrupção, o seu prazo volta a correr. Porém, há também o entendimento de que no trâmite dos embargos de execução, esse prazo vai ficar suspenso, né? Então, ele corre até, né, o seu prazo ele vai correr até o momento da oposição dos embargos de execução, ele vai ser interrompido. Então, vamos dizer que você levou 1 ano, né, entre a constituição do crédito e a oposição de embargos de execução, 1 ano. Quando acabar, né, quando transitar em julgado a decisão lá que rejeitou sem resolução de mérito seus embargos, você vai ter mais 4 anos para ajuizar a ação anulatória, né, porque ele foi interrompido ali e ele volta a correr, não com os 5 anos, mas com o que restou, ele volta a correr após o final dos embargos. E aí, não sei se vocês concordam com isso, eu acho que seria assim, não tivemos ainda, acho que a gente vai ter em breve precedente sobre isso, mas eu acho que a tendência, espera-se, seguir isso, né? Posso fazer só uma complementação? Primeiramente, eu quero agradecer aqui, Rafael, você está arrasando com seus comentários aqui, estou adorando. Zé também, Zé já colocou o nosso artigo aqui, o link do artigo. Zé é muito eficiente. Não, Zé é sensacional. Bom, gente, eu queria te perguntar o seguinte, João. E aí, uma criatura está agora lá, alegremente ou infelizmente, não sei o estado de espírito dela, mas ela está com embargos de execução, discutindo o tema de compensação. Ainda não foi aplicada para ela essa decisão do STJ de que embargos não é para discutir compensação, e ela está lá naquele desespero emocional. Ela continua brigando para buscar uma fungibilidade naquela ação, ela ajuiza uma anulatória imediatamente, ela corre risco da litispendência brigando com as duas, ou seja, juíza anulatória mantém o embargos para ver onde é que ela vai ganhar o quê. O que você acha dessa situação? Agora você me botou na enrascada aqui, hein, Micaela? Vamos lá. Eu acho que depende muito. Aí vai entrar, talvez, eu entraria numa análise mais estratégica de onde a discussão está sendo levada. Por exemplo, se eu tivesse aqui no TRF2, possivelmente, se eu tivesse dentro do prazo prescricional, eu ajuizaria a anulatória. Mesmo com os embargos de execução fiscal rolando, tramitando ainda, não tendo sido rejeitados, eu ajuizaria a anulatória, né? O que eu achei que você ia perguntar até antes beleza, eu estou com os embargos, essa questão ainda não foi nem ventilada dos meus embargos, mas eu sei que a qualquer momento a PGFN pode surgir com esse tema, ou o juiz de ofício pode reconhecer. E aí, o que eu faço? Né? Eu pensei que você ia falar. Eu acho, inclusive, que, mais uma vez, a depender do tribunal, eu, como contribuinte, já levaria essa questão como um pedido de boa-fé ali, vamos dizer assim. Falar, olha,
seu juiz, seu desembargador, seu ministro, houve esse entendimento aqui, né? Então já vou antecipar a discussão para que eu quero ver meu direito reconhecido, meu direito pelo menos analisado. Então aplica aqui a instrumentalidade das formas, recebe como ação relatória, isso aqui é questão de direito, é uma questão de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer momento. Então, por exemplo, se eu tivesse um TRF1, um TRF2, eu faria isso. No TRF2 não, no TRF1, TRF3, eu faria isso. No TRF2, eu esperaria ali para ver o que ia acontecer, porque acho que esse tipo de pedido não ia ser muito bem recebido, né? Então, mas assim, voltando aqui, né, a sua pergunta, eu acho que se eu tiver ainda dentro do prazo de 5 anos da constituição do crédito, né? Então, 5 anos em que minha compensação foi glosada administrativamente. Se eu ainda estiver dentro desses 5 anos, acho que vale a pena, de qualquer forma, ajuizar a anulatória. E aí, o que vai ficar a decisão eu desisto dos meus embargos ou eu deixo a litispendência ser reconhecida? Né? Eu acho que é uma discussão que muita gente ainda vai ter. Eu, particularmente, não tenho uma resposta. Acho uma decisão difícil de tomar, porque envolve sucumbência. Né? Se você desistir, vai envolver sucumbência de qualquer forma. Né? Se os seus embargos forem rejeitados sem resolução de mérito, você vai tomar ali a sucumbência e segue o jogo. Né? Então, acho que vai envolver essa discussão de existe ou não existe, mas se tiver dentro dos 5 anos, eu ajuizaria a anulatória, até mesmo para garantir o direito, ser conservador. Né? Agora, se já passaram em 5 anos, eu tentaria insistir na discussão de instrumentalidade das formas, e se ele não for aceito, eu esperaria voltar, né, os embargos serem rejeitados, transitar em julgado a rejeição dos embargos, e aí ajuizar a anulatória, já explicando que o meu prazo prescricional está preservado em razão dos embargos. Não, sensacional, João. Eu queria só mostrar, olha a confusão em que a gente coloca o STJ, o Judiciário, nessa hora. Veja que divertido. Você está lá discutindo nos embargos de execução e você falou, meu filho, receba aí pela fungibilidade, etc. e tal, e você ajuizou a anulatória porque você está dentro do prazo de 5 anos. Se ele te der despendência, ele está dizendo que ele podia receber os teus embargos como anulatório. Exatamente. Entendeu? Então, você dá uma enrascada no judiciário que vai ser divertida essa sucumbência dupla. Porque como é que vai ser? Né? A partir do momento que, bom, se ele, na verdade, reconhece que existe uma litispendência, ele está dizendo que tem uma fungibilidade. Então, alguma coisa ali está válida. E se eu ajuizei anulatório, foi justamente pela jurisprudência dele, que não reconheceu a fungibilidade e, por isso, não acatou os meus embargos. Então, tem uma discussão que é para nunca mais acabar de bater boca nesse assunto. Por isso, inicialmente... Nós, né? Quem ganha, acho que o único que ganha com isso são os advogados tributaristas contencioso, porque as causas ficam intermináveis. Né? É um pensamento pequeno, um pensamento, né, imediato, mas a verdade é essa. Quem ganha com isso são os advogados, porque as empresas não gostam, a fazenda também vai crescer o custo da fazenda, que vai continuar anos e anos discutindo um débito que já poderia ter morrido nos embargos. Né? Então, enfim, acho que o único pano aí que dá para manga é para a gente. Né? E aí, aproveitando só a questão da sucumbência, e que a gente está chegando às 10, eu não gosto de ser o aluno que faz pergunta no final da aula, mas tem um tema importante que eu queria abordar aqui ainda. Eu vou fazer, então, assim... A Tati gosta. A Tati sentava na fileira da frente, eu sentava na última fileira. Brincando. E aí, só para aproveitar esses últimos minutos aqui, e introduzir um último tema que eu gosto muito, né, que é exatamente a modulação de efeito. Né? E, como eu falei, existe esse agravo interno pedindo para afetar a questão aos repetitivos e, muito sinceramente, pelo que eu já vi desse agravo interno, o objetivo ali não é mudar o mérito. Acho que já perdeu-se a esperança de mudar o mérito. Então, o objetivo vamos brigar pela modulação, pelo menos. Né? E aí, né, como a gente sabe, a modulação, ou a gente sabe, mas, enfim, fica só no conhecimento porque a modulação é uma carta em branco. Mas, como a gente sabe, a modulação ela é aplicada lá quando tem interesse social, garantir segurança jurídica, interesse econômico, enfim, todos aqueles requisitos, mas acho que o requisito principal aqui é aquele que o novo CPC trouxe, que o antigo não falava de repercussão, não falava de modulação de efeito,
E o novo CPC falou, olha só, quando houver alteração do entendimento jurisprudencial, você está autorizado a modular, né? Você deve modular essa decisão. E eu acho que aí é bem claro que houve uma alteração jurisprudencial, né? Não à toa, todos os TRFs, até o 2 lá atrás, tinha um entendimento que o 16, parágrafo 3º, não queria dizer aquilo que a PGFN defende, né? A própria primeira turma e segunda turma, quando julgaram esses últimos embargos de divergência, falaram que aquela divergência estava superada, ou seja, quando eles falam que está superada, é que eles admitem que existia uma divergência, ou seja, houve superação de entendimento. E, como toda superação de entendimento, abre-se uma porta para modular os efeitos da decisão, né? E eu acho que aí seria de muito bom tom do STJ, né, que já que não teve tanto cuidado na análise do mérito, seria de bom tom do STJ modular os efeitos. Então, o que eu acho que é bacana a gente começar a pensar é para onde modular os efeitos, né? Porque existem requisitos para modulação de efeitos, mas não existe nenhuma lei, nenhuma norma que diga como a modulação de efeito deve ser aplicada. Então, a verdade quando se decide dar a modulação de efeito, abre-se ali um universo totalmente novo do que pode ser feito, né? Acho que o STF, do jeito que está, qualquer dia, sei lá, vai falar, olha só, isso aqui, o direito do contribuinte está garantido se ele pular a amarelinha 3 vezes, né? Porque, assim, não tem nenhum sentido mais, né? Declaração de constitucionalidade para 2025, enfim, são coisas, assim, bizarras. Mas, vamos lá, autorizou a modulação de efeito. O que o STJ poderia fazer, né, que eu acho que seria de bom tom? Né? Falar, olha só, beleza, mudei aqui, reconheço que mudei minha jurisprudência, então eu vou garantir o direito de todo mundo que já entrou com os embargos de execução e todo mundo que já ingressou com os embargos, segue o jogo, vamos continuar discutindo. Então, acho que seria o mais interessante a se fazer, né? Porém, se eles não quiserem dar o braço a torcer e falar, não, é inadmissível, de fato, a forma aqui, erro crasso do advogado, não dá para receber a anulatória como embargo, os embargos com anulatória, isso aí seria excrescência, né? Se ele não quiser dar o braço a torcer, acho que, no mínimo, eles poderiam modular os efeitos para falar, olha só, beleza, então, esses embargos que forem rejeitados, eles têm que ser rejeitados, mas não haverá condenação de honorários, né? Porque a gente mudou as regras do jogo ali no meio, e o contribuinte aí não pode ser prejudicado para pagar ali honorários de sucumbência, já que, enfim, em um momento da história jurisprudencial aqui ele estava certo, então a gente não pode condená-lo nesse ponto, né? Então eu enxergo essas duas formas de modulação que seriam interessantes, né? A primeira, fala, olha, quem já opôs, continua. Agora você, contribuinte, que tem a discussão nova, não faça mais isso. Se fizer, vai perder, né? E se não quiser falar, não aceito de jeito nenhum, enfim, que pelo menos se module para não condenar em honorários, né? Realmente, assim, essa decisão do STJ tornou todo o caminho bastante acidentado para que seja possível ao contribuinte questionar a rigidez das compensações não homologadas e a modulação de efeitos que você acabou de expor acaba sendo uma das vias pelas quais esse caminho acidentado consegue ser meio que repavimentado, sanando um pouco desses obstáculos. E aí eu queria conectar a pergunta que eu falei que eu ia trazer no final da aula, era exatamente disso. Como é que a gente repavimenta esse caminho que agora está muito acidentado? Modulação de efeitos é uma forma, mas existem algumas outras que a gente poderia cogitar. Será que o STJ pode superar esse entendimento? Será que o STF tem espaço para adaptar com respeito? Ou não tem jeito no judiciário, a gente tem que ir para o legislativo? Vamos lá. Também outra pergunta difícil. Primeiro, só destacar que seria uma ótima oportunidade do STJ, enfim, aplicar a modulação de efeitos tributários. Não lembro de ter algum caso tributário modulado pelo STJ. Acho que o STJ tem medo de modular, não sei o que é. Né? Acho que estão a torcer que houve superação de entendimento. Sei que eles têm um medo de aplicar modulação, que é incrível. Então, seria uma oportunidade brilhante do STJ, enfim, inaugurar a modulação lá, porque acho que estão todos os requisitos presentes, né? Mas como repavimentar, né, esse caminho? Com certeza a modulação seria a principal forma.
A segunda é a não desistência da discussão, né? É a combatividade do advogado contencioso, a continuar discutindo, fazendo fóruns como esse, publicando artigos, fazendo palestras, levando a questão aos ministros, aos desembargadores, aos juízes. Como eu disse, né? Existe um agravo interno que pediu a afetação, né? O mérito vai ser discutido pela primeira sessão, né? E não vai ficar só na análise técnica de existência de divergência ou não, como foi agora nesse último julgamento. Então, pode ser, né, que por um milagre, ou não sei, às vezes por um esclarecimento melhor dos fatos, que os ministros mudem ali seu voto. A gente sabe que existem, inclusive, vozes dentro do STJ que são favoráveis. Acho que a própria ministra Regina Helena, que está com esse pedido agora na mão dela, ela já foi favorável. O ministro o Napoleão saiu? Agora eu fiquei com essa dúvida. O Napoleão saiu, né? Não, Ou acho não? que o Napoleão tá ainda. Ainda está, né? Então tá entre. É porque ele saiu e voltou. Foi isso, né? Então, assim, o Napoleão também já foi favorável. Então, eu acho que existem vozes ali dentro que defendem a matéria ainda e que, de repente, podem fazer prevalecer seus votos ali, né? Então, existe essa esperança, porém, né, talvez a maior esperança aí esteja hoje em dia, eu acho que você deixou aí o gancho já, né, Tati, que é um projeto de lei que existe para alterar o Aleph no artigo 16, parágrafo 3º, exatamente para esclarecer, né, que a compensação que não pode ser alegada em embargos é exatamente aquela compensação nova, né, que é a declaração declarada, porém glosada, ela pode sim ser alvo de embargo de execução. Então, acho que essa seria a melhor forma. Não sei se o legislador poderia, de alguma forma, dar áreas de norma interpretativa, falando que se aplica para casos anteriores, enfim, talvez possa, né? Também o legislativo é uma carta em branco, né? Então, mas com certeza, acho que para zerar a pedra mesmo, Tati, é legislativo, tá? É uma nova, uma redação mais clara do artigo 16 ou uma nova lei, né? Não necessariamente mexer no artigo 16, uma nova lei, um novo dispositivo na LEF que deixe isso mais claro e aí a gente zera o jogo. Infelizmente, a gente vai ter um gap de tempo em que alguns contribuintes vão ser prejudicados, mas, mais uma vez, a ação anulatória ela pode resolver isso tudo e aí é trabalho, mais uma vez, para advogado contencioso. Obrigada, João, pelos aportes. Eu acho que realmente você fez um panorama interessante das expectativas que a gente pode ter daqui para frente. Acho que também seria interessante cogitar, ou pelo menos refletir sobre a possibilidade de o Supremo apreciar isso. Eu acho que não tem espaço, muito embora eu já tenha visto algumas pessoas perpassando esse ponto. Acho que sempre é válido computar como um elemento dentro desse nosso panorama do e agora, né? Mas eu concordo com você que a modulação seria excepcional nessa hipótese. É uma hipótese muito, por excelência, definitória de quando a modulação deveria ser aplicada de maneira correta. E muito obrigada, só tenho a agradecer pela sua contribuição. Acho que todo mundo achou a live toda muito frutífera. A gente passou por temas sensíveis, por pontos muito cruciais desse debate e principalmente trazendo a capilarização de assuntos que defluem daquela decisão do STJ. Achei interessante que você falou da possibilidade do legislador atuar alterando a norma, mas atribuindo um efeito interpretativo. Eu não tinha pensado nisso. De fato, se for interpretativa, pode ter efeitos a respeito das discussões que já estão postas. Mas aí eu fico, como isso foi algo que eu estou pensando agora, não sei qual técnica o legislador poderia aplicar, qual técnica literal de comunicação da mensagem para que a gente possa extrair essa conclusão. E é isso. Obrigada pela contribuição. Foi ótimo.
Bom, João, eu acho que você conseguiu realmente, como a Tati falou, tratar de um tema árduo, trazer a relevância dos precedentes, porque você realmente esmiuçou a análise daquele primeiro precedente lá na primeira sessão do fluxo, que é importantíssimo, porque muita gente fica repetindo, inclusive os votos da segunda turma, depois da primeira do STJ, ficavam repetindo esse precedente igual papagaio, sem realmente analisar em profundidade o âmbito da discussão. Acho também que você conseguiu trazer desdobramentos e soluções importantes para quem está enfrentando isso na prática e trouxe uma ideia muito sugestiva que me lembrou da Lei Complementar 118. Quando você falou da questão da lei interpretativa, eu só pensei nisso. Eu falei, bom, se eles tentaram fazer isso de forma absolutamente louca, alterando a jurisprudência do STJ, por que não agora tentando novamente corrigir a jurisprudência do STJ, mas no sentido até do que eu acho, honestamente, que tenha sido a mens legis do legislador ao vedar a compensação lá no parágrafo 3º do artigo. Até mesmo porque não podia ser diferente, né? Sim. Porque a lei é anterior, a LEF é muito anterior à existência da compensação não homologada, do procedimento. Tudo. Então, realmente é uma coisa muito doida. Completamente, muito louca. Agora sim, honestamente, para mim, nada disso existiria se a gente estivesse discutindo realmente aplicando instrumentalidade das formas e analisando de uma forma que seria tecnicamente a mais adequada, levando em consideração o contexto que a gente tem. Infelizmente, não é isso que temos. Então, o que devemos torcer é que seja realmente afetado isso como repetitivo, porque vai gerar uma uniformidade de decisão, uma segurança jurídica maior, desde que, obviamente, também vem acompanhado da modulação, que é o que se espera, e realmente estouraremos champanhe juntos se o STJ fizer essa primeira modulação, será uma alegria para todos. Acho que é um exercício importante da jurisdição, a implementação do artigo 937 que a gente espera, uma marca de coerência dentro da jurisprudência, levando em consideração todos os outros desdobramentos, olhar só a questão da compensação, mas sim também a questão da litispendência, mas sim também todos os outros desdobramentos que advêm disso, sucumbência, etc. Então, acho que é isso que todo mundo espera e eu agradeço profundamente as suas colocações, pela sua participação e parabenizo pela sua primeira live. A gente aqui já estreou, várias pessoas estão se estreando aqui com o João e espero ter você aqui conosco em outras. Aproveito também para agradecer a todo mundo que está seguindo a gente aqui, comentando. Obrigada pela participação, João. Você foi campeão de audiência e comentários hoje. Então, obrigada, pessoal. É verdade, hoje a live foi muito animada. Obrigada a todo mundo. Foi uma ótima estreia, João. Parabéns. E é isso, gente. Boa noite. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, é só mandar no nosso direct, que a gente está sempre aberto para esses debates. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, gente.